Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, que Deus abençoe grandemente a tua vida, o teu dia. Seja bem-vindo a mais um dia aos nossos devocionais aqui pelo canal Manancial de Águas Vivas. Que nesse dia Deus possa falar grandemente ao teu coração. Nós vamos dar início ao nosso devocional. O tema do nosso devocional é o impossível de Deus. Nós conhecemos através da palavra de Deus muitas pessoas que são cristãs, evangélicas, usam como um jargão e é veracidade na palavra que para Deus nada é impossível, só que Deus, pela palavra do Senhor, eu vou mostrar a ti, meu irmão, minha irmã, que há um impossível para Deus. Mesmo que Deus é o Deus do impossível, há uma coisa que a impossibilidade de Deus não permite que Ele faça. Então nós vamos usar como texto base a carta de Paulo a Tito, ao capítulo 1 desta carta. Nós vamos ver o impossível para Deus. Nós vamos ler do verso 1 ao 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. O impossível de Deus. No capítulo 2, no verso 2, no capítulo 1 de Tito, diz assim a palavra do Senhor: a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir. O impossível de Deus é: Deus não mente. É impossível a Deus mentir. E a gente precisa entender qual que é a verdadeira mensagem do Evangelho. A verdadeira mensagem da salvação. Não que Deus quer que você tenha vitória, que Deus é o Deus do impossível, jargões que são usados aí no meio evangélico. Basta só crer que Deus quer o melhor para você. Todas essas coisas, bênçãos, situações são decorrentes daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas ou não. Mas eu trago à memória sua, meu irmão, minha irmã, a verdadeira mensagem do Evangelho, a verdadeira mensagem da salvação. E usando como esse texto que o impossível de Deus, que é impossível Deus mentir, Ele preparou um plano de salvação desde o princípio da queda de Adão e Eva. Ele preparou para si um cordeiro, qual ele disse quando ele pediu que Abraão, provando a fé dele, levasse Isaac no altar e sacrificasse para ele, simbolizando que um cordeiro ia morrer, que um filho ia morrer para a salvação de todo aquele que crê, a salvação da humanidade perdida, ia ter um caminho, a mensagem da salvação que viria por Cristo. E nós entendemos isso, todos os ritos que eram feitos no Antigo Testamento, onde tinha o sacrifício, tinha a propiciação, todas as coisas, todos os ritos apontavam para aquele que seria o Salvador de toda a humanidade. E o Salvador nos foi revelado pela palavra no Novo Testamento. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E tudo que Deus disse na palavra dele, ele nunca voltou atrás e cumpriu. Porque Deus é impossível que ele mente. Ele disse que aquele povo que era desobediente a ele, no deserto, quando Moisés, usado por Deus para tirar aquele povo que estava nas mãos de Faraó, ele disse a Moisés que mataria aquele povo no deserto porque eles eram desobedientes à palavra, desobedientes a Deus e não temiam a Deus. E foi isso que aconteceu, só entrou Josué, Caleb e as crianças na terra prometida.
Ele disse para Moisés que Moisés não ia entrar na terra prometida, que ia morrer naquele monte ao qual ele tinha levado Moisés para visualizar a terra prometida, ele não ia entrar. E dito e feito, Jesus, o nosso Deus, cumpriu a palavra dele e não mentiu, Moisés não entrou. Ele disse que acabaria com Sodoma e Gomorra, uma terra ao qual o povo idolatrava, tinha pecados de incesto e situações que nós vemos no dia a dia hoje, que até o ponto que os anjos de Deus foram salvar Ló, que estava lá, que era sobrinho de Abraão, o povo daquela cidade queria fazer sexo com os anjos. E Deus falou que ia acabar com aquela cidade de Sodoma e Gomorra com fogo caindo do céu. E Deus cumpriu a palavra dele daquilo que ele tinha dito. No decorrer de toda a palavra, Deus tem feito as promessas. Ele tem dito que aquele que não obedece aos mandamentos, que o pecado é a transgressão da lei e o salário do pecado é a morte. Ele tem dito que para a gente orar e vigiar, porque vai chegar a hora que ele vai voltar para buscar a igreja remida e lavada no sangue dele. Ele tem dito que a gente tem que guardar os mandamentos e a palavra, porque aquele que diz que ama ele, mas não obedece seus mandamentos é mentiroso, ele não está nessa pessoa. Ele tem dito tanta coisa no decorrer da palavra, e todas as coisas que ele tem dito, até o que a gente vive no cenário de hoje na nossa vida, é decorrente de tudo aquilo que Deus já tinha prometido, que teria fome, peste, teria doenças, teria guerra, rumores de guerra, e nós estamos vendo esse cenário. E o cenário que nós estamos vendo está se caminhando para aquilo que Deus prometeu, que haverá um governo, que haverá o anticristo, mas também ele prometeu que ele viria novamente depois que ele veio, morreu pelos nossos pecados. Ele viria novamente para buscar uma igreja ao qual ele comprou ao preço do sangue dele. Essa é a mensagem do verdadeiro evangelho e a mensagem da cruz. Deus não mente, preparou um caminho de volta para ele. Esse caminho e a verdade e a vida é Jesus Cristo. Esse é o caminho de volta para o Pai. Deus remiu a humanidade pecaminosa e caída por intermédio do Filho dele, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso Cristo se manifestou na terra, por isso Cristo se encarnou, porque ele veio pagar o preço pelos nossos pecados, para preparar um caminho de volta para o Pai, para todo aquele que obedece os mandamentos e crê em Cristo. E a mensagem da salvação é essa, que todos venham ao conhecimento, crer que Jesus Cristo é o enviado de Deus, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a vida e Jesus é a verdade. E Deus não mente. Então Deus revelou a verdade dele para preparar um caminho de volta para ele. A mensagem da cruz, a mensagem da salvação, que Deus remiu uma humanidade pecaminosa pelo sangue de Jesus Cristo. O Evangelho, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, enfatiza o quê? Deus preparando o caminho de volta para ele. Deus trazendo para si novamente a sua própria glória. Não dividindo a glória com ninguém. E toda a Bíblia diz o seguinte, que viria aquele que ia nos salvar. Em Malaquias, no último livro do Antigo Testamento, o profeta Malaquias diz que eis que virá o anjo do concerto, que ele será como o fogo que purifica o ouro e como o sabão do lavadeiro. Esse é Jesus nos purificando de todo pecado, esse é Jesus nos lavando de toda imundície e tornando nossas vestes brancas. No Novo Testamento, Jesus veio. E o desfecho do Novo Testamento, ele virá para buscar novamente todo aquele que crê nele. Essa é a mensagem do Evangelho. O restante, ao qual nós vemos pregações coach, de prosperidade, dá o seu Isaac no altar da fogueira santa, vassoura ungida, pano ungido, pedrinha de Davi, tijolo de Israel, água do Nilo, e as invenções evangélicas, isso aí é tudo fantasia e não está na palavra de Deus. A verdadeira mensagem do Evangelho
é que Jesus é o Salvador enviado por Deus. E todo aquele que crê que aquele que é enviado por Ele tem tanto o Filho como o Pai. Esse é um pequeno fato daquilo que é a mensagem do Evangelho. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia no nome de Jesus.